Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Já sempre falando, sou o pastor Álvaro, do canal de oração Orai Sem Cessar e também do canal Dicas de Pastor. Quero mais uma vez trazer uma palavra para você. Estamos falando sobre guerra espiritual, oração de guerra. Nós lemos no vídeo ou no áudio anterior sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E eu falei sobre três tópicos acerca de uma guerra, de estarmos em guerra. A primeira, a oração. Eu expliquei que a oração faz com que a gente se conecte aos céus, haja uma conexão entre o céu e a terra. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu e aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então nós temos a chave dos céus e nós podemos nos conectar ao Senhor. E por que oração? Porque existem situações na nossa vida que só Deus para fazer. Como ele falou para o rei Josafá, que aquela peleja não era do rei, mas era dele, do Senhor. Que o Josafá não teria que pelejar, mas que Deus, o próprio Deus, pelejaria em favor de Josafá. Nós falamos sobre a autoridade espiritual. Jesus, uma das coisas que ele deixou para os seus discípulos, ao subir aos céus, ele deu aos discípulos autoridade e poder, né? Para, enfim, enfrentar as situações adversas da vida. E nós falamos também sobre a importância de profetizar a palavra de Deus, a palavra profética. O profeta Ezequiel, ele profetizou no vale de ossos secos e aqueles ossos começaram a reviver. Eu quero falar também sobre outros tópicos que o Espírito Santo colocou no meu coração. O primeiro tópico é fé, confiar em Deus. Quantos conhecem a palavra, a passagem, a história de Davi enfrentando Golias? Humanamente falando, quando Davi se apresenta para o rei Saul, o rei olha para ele, um garoto, adolescente, não tinha um porte físico avantajado, era um menino simples, mas ele disse que iria lutar e enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. E o rei pergunta: como você vai enfrentá-lo? E ele diz para o rei uma experiência. Ele estava no campo, veio o urso, tentou comer uma das ovelhas do seu pai. Ele luta contra o urso e prevalece. Ele luta depois contra o leão ou vice-versa e prevalece mais uma vez. E aí ele diz para o rei: da mesma forma como eu prevaleci sobre o urso, sobre o leão, fique tranquilo que eu também prevalecerei sobre este filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. Aonde estava a capacidade de Davi? Em Deus. Aonde estava o poder de Davi? Em Deus. Aonde estava a força de Davi? Em Deus. Paulo diz em Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. O que isso quer dizer? Que quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós deixamos Deus agir, não tenha dúvida de que só vai ter um resultado: a vitória. Não vai ter outro resultado. Resultado é a vitória. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firmes estão para sempre. Então você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa confiar. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nesse tempo de guerra, de pandemia, você tem confiado em quem? Aonde está a sua confiança?
Confia no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Fé é um ingrediente indispensável numa guerra espiritual. A quarta coisa, falamos sobre oração, falamos profetizar a palavra, falamos sobre autoridade espiritual, estamos falando agora sobre fé, confiar em Deus. E a quarta coisa, também tão importante quanto, é você não dar legalidade, é você não dar brecha para o inimigo. Há um texto na Bíblia, um livro de Jó, que diz que Deus estava reunido com os seus filhos e o inimigo se apresenta. E aí Deus faz elogios para um homem chamado Jó. E o inimigo diz para Deus, olha, também, do jeito que o Senhor trata ele, qualquer um poderia agir como ele age, ser fiel, continuar temente a ti, continuar íntegro. Mas se o Senhor tirar isso ou aquilo dele, será que ele vai continuar agindo da mesma forma? O que eu quero ministrar para você nesse texto? Jó não dava brecha, Jó não deu nenhuma legalidade para o inimigo, mas mesmo assim, é isso que eu quero que você alcance. O inimigo tentou acusar Jó, tentou colocar Deus contra Jó e Jó contra Deus. Não havia legalidade, mas mesmo assim, ele foi ousado e abusado. E eu pergunto a você, se com Jó, que era um homem íntegro e temente a Deus, o inimigo se apresenta diante de Deus para tentar roubar a paz de Jó, imagine aqueles que dão legalidade. E como nós damos legalidade? Através do pecado, através da transgressão, da desobediência. Pense nisso. Não dê legalidade para o inimigo. Tape as brechas. Permaneça fiel ao Senhor. Eu quero orar. Pai, neste momento, fazemos esta oração pedindo que o Teu Espírito Santo opere. Que o Teu Espírito Santo haja em favor de muitas pessoas. Estamos vivendo uma guerra no mundo do Espírito. E esta guerra nós precisamos combatê-las com as armas espirituais. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma. Nós anulamos agora toda a ação do inimigo, neutralizamos agora na autoridade que o Senhor nos concede. Pessoas que estão agora em hospitais, talvez parente de alguns ouvintes ou até mesmo o próprio ouvinte deste áudio, se está enfermo, se está com Covid, eu declaro, eu profetizo na autoridade que o Senhor me dá, seja curado agora em nome de Jesus. Receba cura agora em nome de Jesus. Levanta-te e anda, porque o Senhor é contigo. Pai, eu determino isso não baseado na minha força, mas baseado na força do Teu poder. Nós declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Muitas pessoas estão se inscrevendo no nosso canal. Nosso canal tem aí talvez um pouco mais de um mês. Já estamos com mais de 50 pessoas inscritas. Quero que você continue nos ajudando, se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, curtindo, dando o seu like, o seu joinha lá e principalmente compartilhando. Eu creio que estas orações têm alcançado vidas e têm mudado história. Se você tem algum testemunho, coloque nos nossos comentários. Nós vamos ficar felizes em saber que Deus está nos usando para abençoar a sua vida. Sou o Pastor Álvaro, canal de oração, orai sem cessar e dicas de pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor te dê a paz, desde hoje e para sempre. Graça e paz, shalom. Até o próximo áudio, até a próxima oração. Amém.